Boa noite, que a graça maravilhosa do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração nessa noite, juntamente com toda a sua família e a sua casa. É muito bom nós estarmos aqui, depois dessas 2 semanas que eu estive guardando uma quarentena por necessidade, mas estou bem, está tudo certo, é muito bom estar aqui novamente com os irmãos, ainda que online. Oramos a Deus e pedimos que essa pandemia possa se findar rapidamente, que as igrejas recebam autorização para voltar a funcionar presencialmente, ainda que guardando todos os cuidados. E enquanto não temos essa permissão, seguimos obedecendo às legislações e às orientações dos nossos governantes e louvando ao Senhor, porque temos a oportunidade de aqui, através desse canal, crescermos juntos, louvarmos ao Senhor juntos e adorarmos ao Senhor. Eu quero te convidar, inclusive, a estar conosco também na quarta-feira. Na quarta-feira passada, nós tivemos um estudo como conhecer, compreender a vontade de Deus para a minha vida. E foi muito bom, foi muito proveitoso. Inclusive aqui no canal no YouTube você pode procurar esse estudo e crescer no entendimento desse tópico. E nessa quarta-feira agora nós teremos a segunda parte desse estudo, onde nós vamos falar, sobre como tomar decisões de maneira sábia, como tomar decisões de uma maneira que agrada a Deus. Isso é uma coisa muito importante, a nossa vida é feita de decisões, e a capacidade de tomar decisões de forma assertiva, de uma forma que agrada a Deus, é algo muito importante. Então quero te convidar a estar conosco, igualmente no sábado, no Relevantes.ibsul, JF, os adolescentes e jovens da nossa igreja estão sempre preparando um conteúdo muito interessante, quero te convidar a estar com eles também. E no domingo, às 10 horas da manhã, nesse mesmo perfil dos adolescentes e jovens, a escola bíblica destinada para eles, e no perfil do Instagram, Ibsul JF, nós temos uma classe de escola bíblica para os adultos. E à noite, se Deus permitir, nesse mesmo canal e horário, nós teremos mais uma vez o culto ao Senhor. Eu queria te encorajar a refletir comigo da nossa importância e necessidade de não perdermos os bons hábitos na nossa adoração ao Senhor. Então, naturalmente, como igreja, nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós continuamos orando, nós continuamos proporcionando os estudos dominicais, semanais. A igreja está continuando com seus compromissos financeiros, auxiliando aqueles que precisam de auxílio, não só materialmente, com cestas básicas, mas também espiritualmente, sendo luz, sendo sal. Inclusive, estamos tendo online uma classe para novos membros e temos um número muito expressivo de pessoas que, mesmo com a igreja funcionando online, estão se achegando para a nossa igreja e querem ser parte da nossa igreja. Então, a Ibsul não parou, pela graça de Deus, e é assim que tem que ser. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu quero te encorajar a prosseguir também no seu compromisso pessoal, na entrega do seu dízimo, nas suas ofertas. Eu sei que muitos irmãos estão realmente sem condições, mas se o Senhor tem te abençoado, se o Senhor tem te sustentado, se você pode dar uma oferta para que nesse momento nós possamos cobrir a falta daqueles que realmente não têm condições, que estão desempregados, quero te encorajar. Nós temos aqui a conta bancária da igreja, você pode fazer uma transferência ou, se necessário, um depósito. Entregue o seu dízimo, a sua oferta, para que a Igreja Batista Sul siga honrando seus compromissos, dando um bom testemunho na sociedade e glorificando o nome do Senhor também dessa maneira. E eu gostaria de orar agora, orar para que o Senhor nos abençoe nessa noite, orar para que Deus cuide da sua vida, especialmente você que está passando por um momento de dificuldade, seja emocional, seja financeiro, você que talvez está esperando a resposta do auxílio do governo, de alguma forma você está necessitado. Eu queria orar com você, te convidar, por gentileza, feche seus olhos se você puder, vamos falar com Deus. Ó Senhor, graças te damos, ó Pai, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Pela fé, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te glorificamos, inclusive, Senhor, pelas provações,
Pela fé, Senhor, nós te honramos e te adoramos, porque Tu és Deus sobre nossas vidas, Pai. E nessa hora, eu quero orar, Pai. Coloco a minha fé em Ti. Invocamos o nome de Jesus em favor dessa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração, está aflita, está desesperada. Ó Deus, que a Tua paz venha sobre esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor invada esse coração, essa mente, para que nessa noite ela seja edificada pela Tua palavra, que ela seja edificada pelos louvores ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e rogamos a Ti, Pai, por essa pessoa que precisa de uma intervenção, por um milagre na sua vida financeira. Deus, traz o descanso para a alma, traz a fé, Deus, no meio dessa aflição. Em nome de Jesus, faz um milagre na vida dessa pessoa, traz o trabalho, abre a porta de emprego. Deus, em nome de Jesus, traz o recurso, o auxílio. Deus, em nome de Jesus, que ela receba, Deus, a resposta que ela precisa. Deus, essa pessoa que tem a causa na justiça, está ainda mais aflita, porque nesse momento de pandemia tudo está demorando mais. Ó Senhor, tem misericórdia, opera, Deus, esse irmão enfermo, enferma, que está orando e precisa da Tua intervenção. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que ora conosco nessa noite. Que a Tua mão de poder, a Tua graça, os Teus milagres, Senhor, sejam perceptíveis, Senhor, no meio do Teu povo. O povo, Deus, que chama pelo Teu nome, Deus, que coloca a confiança em Ti. Deus, nos abençoe nessa noite, que nessa noite o Teu nome seja glorificado, que as vidas e famílias sejam edificadas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E eu queria te convidar agora a juntos louvarmos ao Senhor. Na minha casa as crianças ficam em pé e nós louvamos ao Senhor, e eu quero te convidar também, se você deseja fazer isso, como você sentir à vontade, vamos cantar a Deus, vamos engrandecer o nome de Jesus com essas canções. Amados irmãos da Igreja Batista Sul e todos os nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares, é com muita alegria que nós estamos aqui para louvarmos juntos ao nosso Deus maravilhoso. E queremos convidar a todos vocês para que juntos conosco possamos entoar cânticos de louvor e adoração, e nós vamos juntos cantar, primeiramente, digno de louvor, declarando que toda honra, glória, domínio e poder pertencem ao Senhor Jesus, porque Ele fez de nós o seu povo para o seu louvor. E logo em seguida nós vamos cantar da graça preciosa do Senhor que nos alcançou. Graça bendita, favor que veio dos céus para nos fazer pessoas novas. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso.
Glórias a Deus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é o que a vida é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós iniciamos há 2 finais de semana atrás um estudo, uma série de estudos, no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, onde nós temos 7 cartas de Jesus a 7 igrejas que se encontravam onde hoje é a Turquia, naquele período conhecido como Ásia Menor, uma província romana. Nós vimos um pouco naquela ocasião e veremos e perceberemos no estudo dessas 7 cartas que Jesus, quando ele se dirige a essas igrejas, ele traz elogios e também exortações, na maior parte das vezes. Ainda que em algumas igrejas, como essa de Esmirna, não há exortações, admoestações, mas simplesmente uma palavra de elogio e de encorajamento.
Esses elogios e exortações são aplicáveis a todas as igrejas de Jesus ao longo da história, e não somente às 7 igrejas da província da Ásia Menor. Na semana retrasada, quando nós falamos sobre a igreja de Éfeso, nós aprendemos que Jesus deseja de sua igreja mais do que ortodoxia. Ele deseja mais do que um conhecimento correto, como a igreja de Éfeso tinha, mas ele queria uma igreja que não tivesse abandonado seu primeiro amor, ele queria uma entrega total. E nessa noite, nós vamos estudar a carta que Jesus enviou para a igreja que se encontrava numa cidade que existe até hoje na atual Turquia, ainda que seja não uma cidade expressiva no contexto atual, que é a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna. E nós queremos, então, continuar refletindo sobre o que Jesus disse para aquelas igrejas, porque a grande questão é a seguinte: nesse momento onde nós não podemos ser igreja de forma plena, onde nós não podemos congregar, é muito oportuno para nós refletirmos sobre o que de fato nós queremos construir enquanto igreja. Em outras palavras, que tipo de igreja nós queremos ser? Foram essas perguntas que eu comecei na introdução do sermão anterior, e mais uma vez eu quero trazer a você essa reflexão: em qual igreja você quer ser parte? E lembrando que igreja não são prédios, mas igreja é um grupo de pessoas. Nós sabemos que quando nós refletimos nessa questão, que tipo de igreja nós queremos ser ou construir, nós estamos refletindo que tipo de atitudes eu preciso cultivar na minha vida para ser uma igreja que agrada a Deus. Porque o objetivo de Jesus ao enviar essa carta à igreja de Esmirna e as outras demais das 7 igrejas, era produzir naquelas igrejas um coração, uma postura que fosse agradável a Ele. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse. Essa é a questão que nós queremos responder. Qual tipo de igreja agrada Jesus, baseados aqui nessa carta que ele escreveu à igreja de Esmirna? Certamente nós vamos aprender lições preciosas para essa nossa reflexão e que também poderão ser aplicadas individualmente à sua vida. Eu queria então ler com você Apocalipse capítulo 2, nós leremos a partir do verso 8 até o verso 11. O texto bíblico diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. É muito bonito nós percebermos que aqui, logo no verso 8, Jesus diz ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, ao líder, ao pastor da igreja de Esmirna, escreve. Jesus está dizendo para o apóstolo João, que é o autor de todo o livro, e então ele recita a carta que João depois escreve e chega até nós, que nós acabamos de ler. E Jesus começa se apresentando para aquela igreja como aquele que é o primeiro e último, aquele que esteve morto e reviveu. Essa é uma forma de se apresentar muito poderosa, onde Jesus está se apresentando não como aquele Jesus humano que esteve na terra, ainda que enquanto na terra não tivesse perdido a sua divindade, mas ele está se apresentando como um Jesus soberano, um Jesus Senhor da história. Ele é o primeiro, ele é o último. Muitas outras vezes nós vamos ver essa expressão e nós vemos nela essa autoridade, essa soberania sobre o tempo, sobre a história. Vemos também aqui no livro de Apocalipse, Jesus se apresentando como o Alfa e o Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Nós temos claramente aqui uma apresentação de um Jesus forte, de um Jesus soberano, mas também um Jesus que passou por sofrimento.
Jesus está aqui se mostrando de uma forma plena, mostrando a sua natureza humana e a sua natureza divina. Quando ele diz o primeiro e o último, ele fala da natureza divina, e quando ele fala aquele que esteve morto, mas tornou a viver, ele está lembrando aquela comunidade do seu sacrifício por nós na cruz, o seu sofrimento enquanto homem. E é muito interessante essa apresentação de Jesus, ela é muito cirúrgica, porque aquela igreja, como nós acabamos de ver, ela estava passando um contexto de adversidade, de tribulação, como fica óbvio numa primeira leitura, como nós acabamos de fazer. Então Jesus está se apresentando como aquele que também morreu, mas aquele que venceu a morte. Porque no final das contas, o que ele vai pedir dessa igreja é exatamente isso, que mesmo no meio daquelas adversidades, eles terminem enquanto vencedores. Então é uma apresentação muito bonita, muito específica e muito cirúrgica. Depois dessa apresentação, ele vai dizer para aquela igreja o seguinte: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Jesus disse para aquela igreja. A palavra tribulação, ela está relacionada a uma situação, a um contexto que gera sofrimento, como se aquelas pessoas, aquela igreja estivesse sendo pressionada. A palavra tribulação, ela se refere a isso, a uma situação que vai espremendo você, vai te deixando desconfortável, vai colocando você numa situação difícil e você não tem para onde ir, você está sendo pressionado, massacrado, apertado. Esse é o significado da palavra tribulação. Então aquela igreja estava passando por algo que estava deixando ela extremamente desconfortável, estava gerando sofrimento. E aí Jesus vai ser até mais específico, ele vai dizer que conhece a pobreza daquela igreja. Então, parte do sofrimento daquela igreja estava ligado às suas privações materiais. E sabendo que o contexto da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, é um contexto de perseguição severa que a igreja de Jesus estava passando. Inclusive, seu autor, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos, quando recebe a revelação desse livro, por causa dessa perseguição. Nós vemos que certamente essa pobreza não é porque a igreja era constituída de pessoas menos favorecidas economicamente, não. Certamente, ao contrário disso, essa pobreza daquela igreja era ocasionada pela fé que eles tinham em Jesus, porque a perseguição que ocorre até hoje é o que ocorria naquele tempo. As pessoas, quando vinham a Jesus, elas sofriam perseguição nos seus contextos de trabalho, nos seus contextos familiares, e as colocavam numa posição extremamente desfavorável, onde elas não conseguiam trabalho, onde elas não conseguiam vender e nem comprar. Se elas eram empreendedoras em algum sentido, em alguma instância, elas eram deserdadas de suas famílias, abandonadas, e é o que nós vemos hoje, em países onde há perseguição ao evangelho, acontecendo exatamente o que acontecia na igreja de Esmirna. Então aquela igreja era pobre por causa da fé em Jesus. Imagina você perder tudo que você tem por causa da fé em Jesus. E aí você talvez está pensando, não, mas eu já sou pobre. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está falando. Essa pobreza aqui está relacionada a uma privação severa por causa da fé em Jesus. E aí o texto continua, embora você seja rico. É muito belo perceber que Jesus vai deixar claro para eles que conhece a pobreza e escassez material, mas que espiritualmente eles eram ricos. Ricos da graça de Deus, plenamente abençoados em Cristo Jesus, tendo tudo o que precisavam ter espiritualmente, repletos em Deus. E Jesus faz esse contraponto para que eles pudessem tirar os olhos daquela situação de adversidade, daquele momento de dor e sofrimento, e pudessem olhar quem eles são de fato, numa perspectiva espiritual. E aí, Jesus vai ser ainda mais específico, falando da tribulação que eles têm passado. Ele vai dizer, olha, eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Do que Jesus está falando aqui? Provavelmente, como muito aconteceu em várias cidades do primeiro e do segundo século, a igreja ela surgia primeiramente dentro das comunidades judaicas. Judeus aceitavam que Jesus era o Messias prometido e assim a igreja continuava, ou a igreja se iniciava. Inclusive, essa era a metodologia do apóstolo Paulo. A gente vê isso em Atos muitas vezes. Ele chega numa cidade, procura uma sinagoga, que é como se fosse, de grosso modo,
a igreja dos judeus. Então, Paulo se dirigia, pregava, e aqueles que criam, ele os retirava, começava a discipulá-los, e depois os gentios eram alcançados. Bom, aqueles judeus da cidade de Esmirna estavam perseguindo aquela igreja nova que tinha acabado de nascer, a igreja de Jesus, porque eles consideravam que Jesus não era o Messias prometido. Então o texto bíblico vai dizer que eles se declaram judeus, mas não são, porque se fossem judeus verdadeiramente, eles reconheceriam que Jesus era o Messias enviado, e é o Messias enviado e prometido. Mas quando eles negam a Jesus como o Messias de Deus, eles estão dando evidência que eles não são verdadeiramente judeus. E é muito sério o que vem a seguir. Jesus diz, sendo isto sim, ou seja, ao invés de serem verdadeiros judeus, eles são sinagoga de Satanás. Sinagoga é o local físico onde os judeus se reúnem para fazer as suas práticas religiosas, e recebe esse nome até os dias de hoje. Então Jesus está dizendo que aqueles judeus que estavam negando a Jesus, rejeitando a Jesus e perseguindo a igreja de Jesus, eles eram falsos judeus, e eles eram uma comunidade que se assemelhavam a uma sinagoga onde Satanás visitava. Então, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que aqueles falsos judeus, eles eram instrumentos de Satanás, instrumentos do adversário da igreja, para fazer mal à igreja. E o texto bíblico diz que eles blasfemavam. A palavra blasfêmia, no nosso contexto atual, ela se refere tão somente a uma ofensa, um insulto a Deus. Mas, naquele contexto inicial, essa palavra também era usada para um insulto feito a uma outra pessoa. Então, hoje você não vai dizer que blasfemou contra o seu chefe do trabalho, mas naquele contexto a palavra também era usada dessa forma. Então aqueles judeus, eles estavam blasfemando contra a igreja, eles estavam ofendendo a igreja, insultando a igreja, trazendo situações de tribulação, deixando a igreja desconfortável, expondo a igreja ao sofrimento, talvez denunciando essa igreja ao Império Romano. É uma grande probabilidade, possibilidade. E aí, com isso, eles acabavam também blasfemando contra Deus, porque a igreja é projeto de Deus. Então, a gente vê que o contexto é um contexto de dor, é um contexto de sofrimento. E Jesus está elogiando aquela igreja, apesar dessas adversidades e sofrimentos. Apesar de tudo isso, Jesus está dizendo, mas vocês são ricos espiritualmente. Então Jesus reconhece a adversidade, reconhece aquela dor, reconhece o sofrimento, faz um elogio por causa da fidelidade deles em meio ao sofrimento. E aí, nesse elogio, há um encorajamento. Porque quando Jesus diz, olha, eu conheço a tribulação de vocês, a palavra grega aqui para conhecimento, ela é muito interessante, porque no português a gente tem a palavra conhecimento. No grego existem no mínimo 5 palavras que nós traduzimos todas para o português como conhecimento. Então cada um desse tipo de conhecimento traz algumas características muito específicas. Então aqui, por exemplo, quando Jesus diz, eu conheço o sofrimento de vocês, o texto não está falando, Jesus não está falando como alguém que é onisciente, sabe de tudo e sabe o que está acontecendo com aquela igreja. Não. A palavra aqui que denota conhecimento é um conhecimento prático, é um conhecimento experiencial. É, inclusive, a palavra que é traduzida em Mateus capítulo 7, verso 11, quando Jesus diz, olha, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Tem esse conhecimento, sabem dar coisas boas. Esse conhecimento prático de dar coisas boas aos seus filhos, mesmo sendo maus. Ou seja, quando Jesus está falando, olha, eu conheço o sofrimento de vocês, Jesus está dizendo, como eu acabei de me apresentar, sendo aquele que foi morto, aquele que foi torturado, aquele que experimentou o sofrimento na carne, eu sei o que vocês estão passando. Jesus não está falando de forma intelectual, ele está falando, eu sei o que é dor e sofrimento, eu também passei por isso. E aí, eu quero refletir com você, porque Jesus, ele conhece a sua dor, e aqui eu começo a aplicar o texto para a sua vida,
Não simplesmente porque ele é onisciente, mas porque ele largou a sua glória e a sua eternidade, entrou dentro do tempo, veio em forma humana e sofreu. Sofreu muito. E sofreu o pior tipo de morte da sua época, que era a crucificação. Então, quando Jesus diz para você, eu conheço a sua dor, não é simplesmente porque, em tese, ele sabe. Não é como eu, que chego para algumas pessoas sofrendo e não tenho coragem de dizer, eu sei que você está passando, porque seria até ofensivo. E eu sempre digo, olha, eu posso imaginar o que você está sofrendo, meu irmão. Jesus não é assim. Jesus diz para você, diante da sua dor, diante do seu sofrimento, seja qual for a dor e sofrimento que você esteja passando, Jesus diz para você, eu passei sofrimento, eu sofri, eu senti dor, eu sei o que você está passando. E ele sabe de verdade, porque ele passou isso. E aí eu te pergunto, qual é o seu sofrimento? Talvez você está sofrendo com dores, talvez você está enfermo. Jesus foi torturado. Ele sofreu mais do que qualquer coisa que você possa sentir na sua vida. A dor da tortura, talvez alguns homens nessa terra possam experimentar, mas certamente você que me ouve talvez nunca passou por isso, ou tenha passado por um abuso, por coisas parecidas. Jesus passou por algo muito semelhante. Jesus sabe de fato, talvez as pessoas não entendem, os seus pais não entendem, eu não posso entender, mas Jesus conhece, ele entende efetivamente, porque ele sofreu mais do que você, levando todo o juízo de Deus, todo o castigo que Deus ia derramar sobre nós no inferno, ele derramou todo sobre Jesus. Ninguém sofreu mais nesse mundo do que Jesus, então ele conhece a sua dor. Talvez você esteja se sentindo só, sofrendo na solidão. E eu me lembro de Jesus, na sua última noite com seus discípulos, os convidando para orar, para uma vigília de oração, porque sabia que ele estava para ser preso naquela quinta-feira à noite, e na sexta-feira iria ser crucificado. Então ele convida os amigos para uma vigília de oração. E ele deixa os seus discípulos orando e diz, eu preciso ter um tempo a sós com meu pai. E ele vai e fala, pai, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus está desesperado, ele está transpirando sangue, tamanha angústia da sua alma, sofrendo. E quando ele volta para encontrar os seus amigos orando, buscando um afago na terra, porque sentia a ira de Deus vindo do seu próprio Pai, que era para ser derramada sobre nós, sabendo que ele teria que tomar aquele cálice, ele busca talvez um abraço, um consolo nos seus amigos, e ele encontra a solidão, porque os seus amigos estavam dormindo. E talvez uma das frases mais tristes do Evangelho é quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você não conseguiu suportar aqui orar comigo nem uma hora. E é por isso que Pedro fica tão desolado depois daquela noite, depois de ter negado Jesus. Porque Jesus era o melhor amigo de Pedro. E Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. Jesus sentiu essa solidão que você sente. Em última instância, Jesus na cruz, ele cantou uma música, que nós perdemos a melodia, mas temos a letra, Salmo 22, ele diz, Senhor, Deus meu, por que me abandonastes? Ele se sentiu completamente abandonado por Deus. Às vezes o sofrimento é tão profundo, e o silêncio de Deus é tão cruel, que você se sente abandonado pelo próprio Deus. Jesus sentiu isso também. Então, receba a empatia do próprio Senhor Jesus nessa noite. Jesus está dizendo para você, eu sei o que é sofrimento. Ele sabe efetivamente o que é sofrimento. É o que ele está dizendo para aquela igreja, é o que ele está dizendo para você nessa noite. No verso 10, ele continua. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Mais sofrimento estava por vir. Eis que o diabo, que é o mesmo Satanás que estava usando aqueles judeus. Então é interessante aqui essa perspectiva de que Jesus está mostrando para aquela igreja que aquele sofrimento não era fruto do Império Romano simplesmente, não era obra dos falsos judeus, como nós muitas vezes queremos colocar a culpa em movimento A, em governo X, em questão etc. Olha, tudo isso são mecanismos. Como o apóstolo Paulo disse, a nossa guerra
A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Não é um chamado para omissão, mas é um chamado para ampliarmos a nossa realidade, que uma militância evangélica desprovida de espiritualidade profunda e de uma guerra espiritual, não neopentecostal, mas uma guerra espiritual bíblica, todo o nosso esforço é mero ativismo humano, político e incapaz de mudar as situações, porque quem coordena todas as coisas das trevas é Satanás, e isso aqui está ficando muito claro para aquela igreja, e precisa ficar claro para nós, quando nos sentimos perseguidos, que Satanás é o diabo que está orquestrando todas as coisas. Então Jesus está dizendo, olha, o diabo vai lançar alguns de vocês, alguns membros daquela igreja na prisão, para que vocês sejam postos à prova. A ideia aqui é essa, algo muito parecido com o que aconteceu com Jó. O livro de Jó nos conta que Satanás pediu a Deus para provar a fé de Jó. E é isso que está acontecendo com aquela igreja. Não é simplesmente uma tribulação, uma pressão, um sofrimento, mas é um período específico onde Deus permite que Satanás trabalhe naquela igreja, entre alguns membros, colocando eles na prisão, para provar se a fé deles era uma fé verdadeira, para provar se a fé deles era genuína. E muitas vezes Deus permite que Satanás faça isso conosco também. Sabemos que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, como está lá em 1 João. Certamente Satanás nunca poderá se apoderar das nossas vidas, dos nossos corpos, porque nós somos templos do Espírito de Deus. Mas muitas vezes, como aconteceu com Jó, Deus permite, como aconteceu com Pedro, e Deus permite, como aconteceu com a igreja de Esmirna, e pode estar acontecendo com você, Deus permitindo que o diabo, inimigo das nossas almas, prove a nossa fé. Muitas vezes nós seremos provados, e Jesus diz que aqueles irmãos serão provados, colocados na prisão por 10 dias. Que revelação específica. E aí Jesus diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus revela o sofrimento que estava por vir, dá uma palavra de encorajamento para que eles sejam fiéis, permaneçam fiéis no meio daquela dor e no meio daquela provação, para que eles pudessem receber a coroa da vida. E a palavra coroa aqui está relacionada àquela coroa de louro, aquele prêmio que era dado aos vencedores dos Jogos Olímpicos. A ideia é que essa provação é como uma competição, não uma competição carnal, mas é um comparativo aqui com os Jogos Olímpicos que é tão comum dentro daquele universo greco-romano, de tal maneira que, assim como eles recebiam o prêmio e a coroa, nós também receberemos o prêmio e a coroa se formos fiéis até o fim, a coroa da vida eterna. No fim, nós viveremos com Deus para sempre e desfrutaremos da presença e da glória de Deus. Então, aqui nós temos, nesse versículo 10, algumas outras lições muito importantes para nós, porque nós já vimos que diante do nosso sofrimento, Jesus sabe e conhece o nosso sofrimento. E agora o texto bíblico vai dizer que diante daquele sofrimento, aquela igreja não deveria ter medo. Então, seja o que você estiver enfrentando, meu irmão, Jesus está dizendo para você, o Espírito Santo preservou essas palavras ecoando ao longo da história para alcançar o seu coração nessa noite. Não tenha medo, seja livre do medo em nome do Senhor Jesus Cristo. O medo nos paralisa, o medo devora a sua fé. Por isso que na armadura de Deus, explícita em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que nós deveríamos tomar a armadura de Deus e o escudo da fé. Porque com o escudo da fé, nós nos protegemos dos dardos inflamados do maligno. Então Satanás, ele coloca coisas na nossa mente, ele fala aos nossos corações, mentiras, porque é típico dele, a natureza dele é pecaminosa depois do pecado. E agora ele tenta nos enganar, nos seduzir, e o medo é o seu veneno. Então nós precisamos tomar o escudo da fé e nos proteger, manter a fé viva e nos livrar do medo. Seja qual for a sua questão, seja quais forem as suas posições, não seja conduzido pelo medo. O medo somente aumenta o tamanho do seu problema. Lembrando de Davi e de Golias. Golias era um homem de aproximadamente 2,40 metros, 2,60 metros. O rei Saul
que era o homem mais alto de Israel, que era o único homem que tinha uma armadura completa, ele tremeu de medo diante daquele homem. E Davi, um garoto de 14 anos de idade, que era pastor de ovelha, não viu 2,40 m, não viu 2,60 m. O medo do nosso coração amplia o tamanho dos gigantes, o desafio, o tamanho do problema. Então Jesus diz para eles, não tenham medo. E Jesus diz para você, não seja dirigido pelo medo. E é muito interessante, quando Jesus diz aqui também, aqui nós temos uma outra lição, olha, a provação de vocês vai durar 10 dias. Alguns dizem que isso é uma revelação específica literal, outros dizem que é uma revelação simbólica, onde Jesus está dizendo, olha, a provação de vocês tem um tempo curto, vai durar somente 10 dias. De uma forma ou de outra, a grande lição é que a provação que você está vivendo, meu irmão, da mesma forma que ela começou um dia, ela tem um dia para terminar. Isso é certo, isso é fato. Deus determinou que aquele povo seria provado 40 anos no deserto, que Moisés seria provado naquele deserto por 40 anos, que Jesus seria provado naquele deserto por 40 dias. Provação tem dia para começar e data para terminar. Como também Satanás pediu um tempo para provar Jó, e quando chegou o dia, o Senhor se levantou e falou, basta Satanás, e Deus restaurou a vida de Jó. A provação na sua vida tem data para terminar. Tem um período designado por Deus, uma permissão, uma concessão para que Satanás trabalhe por um período curto de tempo, comparado à sua eternidade de glória com Cristo Jesus. Então saiba disso, saiba que a sua provação terá um fim, seja lá o que você estiver enfrentando. Nenhuma dor dura para sempre, como disse o salmista no Salmo 30, o verso 5, na parte B, muitos de nós, inclusive, sabemos de cor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez a sua noite esteja mais longa, seja uma noite invernal, seja a noite mais longa do ano, e você esteja sofrendo por causa disso, porque parece que o sol não vai raiar, mas certamente a alegria virá pela manhã. Tenha fé nisso, tenha fé na palavra de Deus, o teu Redentor vive. Nenhuma dor dura para sempre. Não acredite naquele pessimismo que diz que será sempre assim e que as coisas só tendem a piorar e que não há solução. Essa não é a voz do Senhor. Essa não é a voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz realista, uma voz sincera. Olha, eu conheço o que vocês estão passando e pode até piorar, mas vai durar 10 dias. Porque, meus irmãos, seja nessa vida ou na eternidade, a sua provação, ela vai ter fim. E Jesus finaliza aqui dizendo que eles deveriam ser fiéis. Custe o que custar, até a morte se necessário for. Nós precisamos ser fiéis a Jesus. Diante do seu sofrimento, não aumente o seu problema, sendo infiel a Deus na condição que você está enfrentando. Muitas pessoas, diante da provação, ao invés de permanecerem fiéis e receberem a coroa da vitória, elas ficam desesperadas e elas tiram o foco da adoração em Deus, colocam o foco no problema, escuta a voz do diabo, abandona Deus, começa a murmurar, reclamar, blasfemar, e o problema que era para durar 10 dias, ele vira um problema para a vida inteira. Não porque ele deveria durar, mas porque você não perseverou em servir ao Senhor. Porque você não fez como a igreja de Esmirna, que podia passar por aquela provação e se encontrar fiel. E aqui temos um chamado do Senhor para a nossa vida. Seja fiel até a morte. Haja o que houver, não negue Jesus, não negue a sua fé, não deixe a sua espiritualidade entrar em decadência. Pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que ao redor tudo seja perdido, ainda que seus bens materiais sejam destruídos, mas espiritualmente seja renovado de fé em fé, de glória em glória na presença de Deus. O mais importante da sua vida é agradar a Deus. O mais importante da sua vida é não negar Jesus. Então seja fiel, viva de uma forma que agrada a Ele. No verso 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então é muito bonito ele dizer isso. Sejam fiéis até a morte.
E o que for fiel, ainda que morra, porque nós temos que ser fiéis até a morte, então muitas vezes nós morreremos na nossa fidelidade, perderemos tudo por nossa fidelidade. Esse é o vencedor que a segunda morte, que é, após você morrer fisicamente, passar a sua eternidade longe de Deus, perecer no Hades, depois ressuscitar e ser lançado no lago de fogo de enxofre. Essa segunda morte não vai alcançar você. Pelo contrário, você vai ter vida abundante, eterna, plena e glorioso gozo celestial. Então, concluindo, meus irmãos, aquela igreja estava sofrendo, sendo pressionada, e mais provações de origem satânica estavam vindo para aquela igreja. Jesus elogia a firmeza daqueles irmãos e também os encoraja. Jesus começa encorajando eles, demonstrando empatia. Jesus diz: eu conheço a dor de vocês. Jesus conhece a sua dor e o seu sofrimento. Depois, Jesus traz eles a realidade, o realismo. Jesus diz: olha, não tenham medo. Em detrimento do medo, olhem para a realidade. Veja que de fato vocês estão sendo provados, mas não sejam dominados pelo medo. Jesus não combate o medo com analgésico, com palavra de autoajuda. Jesus combate o medo deles com a realidade. Vocês vão ser provados por Satanás por 10 dias. Jesus traz para a realidade. Nós estamos, meus irmãos, sendo provados nessa questão. Há uma recessão mundial, há conflitos ideológicos, há conflitos políticos, há conflitos espirituais. Nós estamos sendo provados, essa é a realidade. E nessa realidade é que Jesus trabalha com aquela igreja que quer trabalhar para nós. Não é simplesmente com um otimismo infantil, que vai acabar tudo amanhã, vai ficar bem. Não, ele traz para a realidade. Então, depois da empatia, Jesus oferece a realidade, e aí ele traz esperança. Ele fala: vai durar só 10 dias, fiquem tranquilos, eu sou o Senhor, o primeiro e o último, eu sou o Senhor da história. Então, quando eu falo que é 10 dias, é 10 dias. Nós não sabemos quando a nossa igreja vai voltar a congregar. Isso traz até uma certa chateação no nosso coração pastoral, quando vemos a preocupação governamental com a economia e um desprezo com as igrejas. Nós não sabemos data, nós não sabemos quando. Mas, irmãos, essa palavra me consola, porque nós não sabemos quando poderemos estar aqui juntos novamente, mas o Senhor sabe o dia, a hora, e Ele sabe quem vai estar nesse lugar, e eu oro a Deus que você esteja aqui conosco. Tão somente espere, os 10 dias vão passar. O Senhor está no controle de todas as coisas. A pandemia não pegou Deus de surpresa. São 10 dias e vai passar. É só o princípio das dores, o mundo não vai acabar assim. Ele traz esperança, e no final ele termina nos trazendo encorajamento. Seja fiel, custe o que custar. E não importa, portanto, irmão, se estamos trabalhando ou não estamos, se estamos de home office ou se estamos nas ruas, se estamos desempregados ou não, se temos abundância ou não, se estamos em coletividade ou na solidão, se nos reunimos em casa ou se nos reunimos num templo, não importa. O importante é que nós seremos fiéis a Jesus, custe o que custar, e se necessário for até a morte. Esse é o chamado de Deus para nós, e aos que vencerem serão coroados com a recompensa celestial. E aqui eu preciso fazer esse parênteses teológico, porque algumas pessoas pensam que quando nós cremos que uma vez o indivíduo está salvo, ele está salvo e tem essa segurança de salvação, nós cremos em algo que é chamado de antinomismo, né? Que é essa ideia que o cara está salvo e pode viver a vida de qualquer jeito. Nós não cremos nisso. É o que o texto bíblico diz: tem que ser fiel até a morte, senão não recebe a coroa da vida. Ou seja, aquele que foi verdadeiramente salvo será encorajado pelo Espírito, guardado, protegido, renovado, levado ao arrependimento diariamente. O Espírito Santo que começou a obra na vida daquele que foi salvo vai perseverar, vai auxiliar que essa pessoa persevere até o final. Então é necessário uma vida de perseverança para que fique evidente a salvação que você recebeu. E fechando aqui esse parênteses teológico, eu quero concluir com uma frase muito simples, uma frase que sintetiza tudo que nós trabalhamos aqui. Nós vimos que Jesus nos oferece, em meio à nossa provação, empatia, nos ajuda a ver a realidade, nos fornece esperança, nos encoraja a fidelidade e, de uma forma muito objetiva, Jesus, ele se agrada de uma igreja perseverante.
quando nós começamos a nossa reflexão, era essa pergunta que nós levantamos, né? O que nós queremos fazer para ser uma igreja que agrada a Deus? Vimos já há 2 domingos sobre essa necessidade de um coração entregue, e hoje nós estamos aprendendo isso, que uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que persevera. Ela persevera porque ela tem empatia do próprio Cristo, ela persevera porque ela tem o encorajamento do próprio Deus, ela persevera porque ela tem esse encorajamento do Espírito Santo, essa esperança de que tudo vai melhorar, porque Deus é o Senhor da história e tem ponto final para a sua aprovação. Então você pode perseverar, Deus vai auxiliar você a perseverar, o Espírito Santo habita em você para fazer com que você persevere. E eu creio, meus irmãos, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram até o fim para a glória de Deus, porque foi para isso que Ele nos comprou, nos salvou, nos regenerou, foi por isso que Ele sofreu, morreu e está vivo, para que a gente também viva com Ele, meu querido. Qual é a igreja que nós queremos ser? Como você quer viver a sua vida? Essas perguntas são sinônimos, porque você é a igreja. Então, como você vive a sua vida, responde a questão, qual igreja que nós queremos ser? Se somos igreja perseverante, significa que você é um vencedor que persevera em meio às lutas e tribulações. Seja quais forem as suas questões, meus irmãos, Jesus vai se agradar da sua perseverança. Que maravilha para a igreja de Esmirna receber uma carta do próprio Senhor Jesus e não conter nessa carta puxões de orelha, disciplina, mas palavra de encorajamento. Uma igreja que agradava a Jesus. Das 7 igrejas do Apocalipse, somente essa igreja não recebeu puxão de orelha, somente essa igreja recebeu elogio, porque era uma igreja perseverante. E eu quero orar agora, para que o Espírito do Senhor se apodere da sua vida, para que você viva uma vida cheia do Espírito Santo, vibrante, relevante e perseverante. Fique de pé se você quiser, feche seus olhos, se você quiser se ajoelhar na sua casa, se você quiser entregar sua vida agora a Jesus, clamar ao Senhor perdão pelos seus pecados, pela sua blasfêmia, pela sua murmuração, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo está conosco e nós podemos perseverar. E nós queremos deixar de lado o pecado, nós queremos deixar de lado a ingratidão, nós queremos tirar o nosso foco do problema, da dor e do sofrimento e olhar para Ti, Deus, que é Senhor sobre a história, aquele que estava morto, mas está vivo para todo sempre, e encorajados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Ó Pai das luzes, nós queremos pedir, Deus, nos ajuda a agradar o Teu nome, sendo uma igreja perseverante, vivendo uma vida de perseverança, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Repreenda todo o medo, todo o pessimismo, tudo que está no coração dessas pessoas que não agradam o Senhor. Tira de nós o que não Te agrada. Queremos ser uma igreja que glorifica e traz louvor ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meu querido, se essa palavra te abençoou nessa noite, quero te encorajar nesse momento a compartilhar ela com alguém. Seja bênção na vida de uma pessoa. Se você puder dar o seu like, isso ajuda na divulgação do canal que é voltado para a glória de Deus. Eu encorajo também você a se inscrever aqui nesse canal, receber sempre as notificações. Siga-nos também no Instagram, no Facebook. Você pode ouvir as pregações dominicais e as outras que foram pregadas antes desse contexto de pandemia, tanto no Spotify como também no Deezer. Que Jesus abençoe a sua semana. E eu tenho certeza, há de ser uma semana perseverante. Que Jesus te abençoe, meu querido. Um grande abraço. Até quarta-feira, se Deus permitir.